Você já percebeu como as pessoas, ou até mesmo você, está cada vez mais cansado, está cada vez mais sem tempo, vivendo num ritmo acelerado onde parece que quanto mais compromissos tem, menos tempo sobra para fazer as coisas que realmente deseja e menos energia tem para fazer essas mesmas coisas, seja começar exercício físico, seja começar aquele livro que você quer começar faz tempo, ou seja tirar aquele projeto da gaveta. Nós estamos nos acostumando, enquanto sociedade, a viver num estilo de vida completamente prejudicial para a nossa saúde e, portanto, para o nosso desenvolvimento pessoal. Vivemos um estado de alerta, de estresse crônico, e isso vai fazendo com que neurologicamente algumas funções vão ficando cada vez mais complicadas no sentido de permitir esse desenvolvimento pessoal. Por exemplo, quando nós vivemos num estado de correria constante, onde vivemos somente resolvendo problemas, onde ficamos somente correndo atrás do tempo e nunca podendo administrar o tempo da forma que realmente gostaríamos, isso vai fazendo com que exista uma liberação constante e crônica de cortisol, que já sabemos que é o hormônio do estresse, mas isso não é tudo. A gente pode falar sobre o cortisol e tem muito pano para manga sobre esse assunto, mas o que eu gostaria de focar aqui com vocês hoje é que a alta constante de cortisol acaba inibindo um outro hormônio que é bem famoso chamado serotonina. É um neurotransmissor que o cérebro produz e que nos permite nos sentir bem, nos permite nos sentir saciados, nos permite sentir aquele bem-estar que faz com que a gente sinta uma satisfação, uma realização que regula toda a nossa parte emocional e de diversas outras funções, até mesmo, por exemplo, intestinal. Você sabia que 90% da sua serotonina, cerca de 90%, é produzido no seu intestino? Então, tem um grande emaranhado, uma rede de fatores que vão contribuindo para que a sua vida esteja numa qualidade muito boa para o seu próprio desenvolvimento, para o seu trabalho, para os seus estudos, para o seu sono, para as suas relações interpessoais, ou então, da mesma forma, uma qualidade muito ruim, onde em todas essas áreas mencionadas da vida, assim como em todas as outras que existem, você não consegue dar o potencial que você realmente gostaria de dar. E então eu gostaria de chamar a sua atenção, para você que assiste esse vídeo nesse momento, para poder olhar para o que está desequilibrado na sua vida e aplicar as ferramentas que eu aqui vou entregar para que isso possa mudar e você possa sair do estado de mera sobrevivência para realmente poder viver a sua vida. Sobreviver não basta. Então, quando existe essa baixa de serotonina, devido a esta alta de cortisol, por exemplo, mas não somente por isso, por muitos outros fatores, que a gente vai mencionar algum deles hoje, isso faz com que neurologicamente algumas áreas cerebrais fiquem em baixa atividade, enquanto outras em uma alta atividade. Por exemplo, dessas que ficam em alta atividade, existe um sistema cerebral chamado mesolímbico. É um sistema que está mais relacionado com as partes mais emocionais e instintivas do nosso cérebro, como a amígdala, o hipotálamo, e isso faz com que nós fiquemos numa constante busca de ameaças, ou seja, ansiedade, em outras palavras, assim como também um medo que pode se convertendo com o tempo num pânico. E muitas vezes hoje em dia, cada vez mais os hospitais recebem pessoas que pensam que estão tendo paradas cardíacas, ataques cardiorrespiratórios e falam que é só emocional, como se o emocional fosse algo que não tivesse devida importância. Mas esse emocional é um reflexo de um estilo de vida, é um reflexo da atitude psicológica que a pessoa tem em frente à sua própria vida. Então, muitas vezes nós não buscamos a qualidade de vida que a gente pode alcançar. E aí já fica uma reflexão que eu gostaria de te convidar a fazer. Por que você não busca a potência e qualidade de vida que você pode alcançar? Por que você não se dá o que você merece ter? Por que você não empreende os seus esforços, as suas habilidades para construir um desenvolvimento pessoal superior e, portanto, uma contribuição maior para a sociedade? Por que você se submete a um estilo de vida de mera sobrevivência? Então, tudo isso tem os seus custos, os seus preços a serem pagos. Porque esse sistema mencionado, mesolímbico, ele, dentro de diversas outras funções, ele é uma parte dopaminérgica que ele produz, ou seja, a dopamina, que é uma outra substância química, um outro neurotransmissor, que nós vamos falar um pouco aqui hoje, que nos mantém motivados. É aquela substância que nos mantém alertas, ou melhor dizendo, motivados em busca de uma recompensa, em busca de um prazer. Ou seja, se a serotonina é aquilo que nos dá aquele bem-estar, aquela satisfação, a dopamina é aquela substância que nos deixa sentindo aquela falta e aquela gana para adquirir aquilo que está faltando. Então, o sistema mesolímbico, ele tem um funcionamento dopaminérgico fásico. E o que isso quer dizer? Que é uma dopamina que se expressa através de picos e vales.
excessos e faltas de dopamina. Então são momentos onde a pessoa tem muita motivação para fazer alguma coisa e depois uma baixa motivação ou quase nula motivação para fazer qualquer coisa. E isso, juntamente com um estilo de vida onde, por exemplo, hoje o que mais temos são opções de entretenimentos e recompensas ou prazeres baratos. Quando falamos baratos neurologicamente, queremos dizer que não demandam um esforço por parte da pessoa para adquirir aquele prazer, aquela recompensa. Como, por exemplo, pornografia, fast food, redes sociais, entre muitas outras opções que às vezes não precisamos nem sair da nossa cama para conquistar ali alguma dose de prazer e, portanto, ter uma dopamina saciada. Só que, na verdade, quando essa dopamina, o cérebro entende que aquela dopamina que foi liberada te proporcionou um prazer, a dopamina é uma molécula tão complexa que, dentro das suas múltiplas funções, uma delas é induzir de forma muito intensa a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de moldar os seus caminhos neurais, seja aprender coisas novas ou seja desaprender. Então, a dopamina ela estimula muito aquele caminho neural que foi utilizado para conquistar aquela recompensa. Então, se a pessoa buscou uma recompensa barata, como um fast food, como uma pornografia, por exemplo, aquele caminho neural vai ser muito reforçado pela dopamina liberada, fazendo com que a propensão para a pessoa repetir esse ato seja maior. E cada vez que ela fizer, maior ainda, fazendo com que a capacidade de decisão ou de escolha da pessoa no que ela quer fazer fique diminuindo cada vez mais, ou seja, vai se criando esses vícios, né? Como por exemplo apostas. Apostas é muito dopaminérgico, porque os estudos científicos hoje já conseguem comprovar que existe mais liberação de dopamina quando a recompensa não é garantida do que quando é garantida. Na aposta, a recompensa não é garantida, mas isso faz com que se libere muito mais dopamina no cérebro e, portanto, aquele caminho neural seja muito mais reforçado, fazendo com que a pessoa tenha muito mais facilidade para se viciar naquele hábito. E que sobram exemplos de como pode acabar com a vida da pessoa em todas as áreas dessa vida. Então, esse sistema ou modo de funcionamento fásico da dopamina vai sendo representado como momentos de euforia por algum prazer imediato, porque a pessoa vai perdendo a capacidade de atrelar a recompensa a longo prazo devido a esse pico descompensado de dopamina. Ela começa a ficar cada vez mais refém ou dependente de recompensas rápidas, imediatas, e, portanto, vai perdendo a capacidade de perceber uma recompensa a longo prazo, como, por exemplo, ler um livro, como, por exemplo, um projeto profissional, ou então um relacionamento a longo prazo. E isso são sintomas que a gente vê cada vez mais presentes na nossa sociedade atual. E esse pico de dopamina vai ser seguido por um vale ou uma falta de motivação, e aí então a pessoa vai entrando nesse ciclo de procrastinação, onde quando ela tem energia, ela busca um prazer imediato e rápido, e quando ela não tem energia, ela não tem simplesmente motivação para fazer nada. E sendo que quando ela tem energia, ela faz coisas que demandam, que proporcionem uma recompensa rápida, ela não vai conseguir se dedicar suficientemente para nenhum tipo de empreendimento que lhe proporcione um desenvolvimento concreto, porque tudo que realmente nos desenvolve demanda tempo. Nada é da noite para o dia, no sentido de desenvolvimento. Então, quanto mais condicionados ficamos para esses prazeres imediatos, mais fadados estamos a não conseguir empreender aquilo que realmente vai nos levar para um desenvolvimento. E aí, então, esse sistema mesolímbico, ele pode ser inibido para estimular um outro sistema chamado mesocortical. E uma substância que pode fazer isso, que é inibir o mesolímbico para estimular o mesocortical, é a serotonina. Mas antes de falar sobre a serotonina, o sistema mesocortical, a forma de dopamina, o comportamento que a dopamina é produzida pelo sistema cortical tem, é uma dopamina chamada tônica, ou seja, é uma constante de dopamina com menos oscilações bruscas, fazendo com que a motivação se mantenha mais constante. E isso vai fazer com que a pessoa tenha mais foco, mais continuidade de propósitos, que, dependendo para onde ela canalizar isso, vai lhe permitir ter um desenvolvimento muito superior. Agora, a serotonina, ela é uma substância que, como dizíamos, pode inibir o sistema mesolímbico e estimular o sistema
mesocortical. E a serotonina ela é produzida pelo nosso corpo quando conseguimos sentir aquele bem-estar. E esse bem-estar frequentemente está ausente dos estilos de vida que são muito correria, muito estressantes. E a pessoa não consegue ter momentos na sua rotina para poder se sentir bem, para poder se sentir satisfeita, para poder se sentir plena. Como, por exemplo, quando a gente vai para uma cachoeira, para uma praia muito bonita, a gente sente aquele lugar, sente aquele momento de prazer e a gente simplesmente sente uma satisfação que vem de dentro da alma, que muitas vezes chega a transbordar naquela plenitude que faz com que a gente nem tenha vontade de pegar um celular e ficar descendo o feed, por exemplo. Porque justamente esse comportamento de ficar descendo o feed é uma busca neurológica por essa dopamina barata. Mas quando a serotonina está em atividade, o sistema mesolímbico dopaminérgico fica inibido para estimular esse sistema mesocortical. Então a pessoa ela tem menos vontade de perder energia com essas coisas baratas, no sentido que demandam um pouco esforço, e ela começa a contemplar mais a grandeza da vida. E dependendo de se ela tem alguns projetos em mente que ela quer ter energia para tirar da gaveta, ela começa até a ter mais disposição para fazer isso. Então a serotonina ela é muito importante para que ela regule a dopamina. Muitas vezes a gente tem ou muita dopamina ou pouca dopamina, e isso por conta desse funcionamento oscilante que se dá pela falta de serotonina. E além disso, a serotonina, quando ela está em falta, ela pode fazer com que o corpo sinta uma necessidade de carboidrato, ou seja, uma vontade de comer coisas ricas em carboidratos para poder, através desse carboidrato, sintetizar serotonina que o corpo está precisando. Mas muitas vezes hoje nós temos fontes de carboidratos ricas em açúcares, como fast food ou um sorvete, só que essa concentração de glicose exagerada não vai ser adequada para sintetizar a serotonina, fazendo com que somente exista um desequilíbrio no nível de glicose no sangue e ainda mesmo assim não conseguindo produzir a serotonina que precisaria de um carboidrato mais complexo, menos refinado, como por exemplo as bebidas ou comidas ricas em açúcar branco. É um açúcar completamente simples que o corpo absorve de uma vez no sangue, e isso faz com que tenha um pico de glicose que vai desregular ali as funções orgânicas, inclusive a questão da insulina, e isso a gente vai começar a entrar em uma outra matéria, que é a matéria de diabetes, mas hoje nós queremos focar nessa função mais refletindo nos nossos estados emocionais, nos nossos humores, porque a pessoa buscando essa fonte de carboidrato através dessas alimentações não saudáveis vai fazer com que ela não consiga o material ou a matéria-prima para produzir a serotonina que produziu a vontade de comer aquilo. Além do mais, vai estar ali tendo uma fonte muito alta de dopamina sem nenhum esforço, como por exemplo a quantidade de dopamina que a gente libera ao tomar um sorvete é colossal. E quase um esforço é necessário para um sorvete. Compra uma casquinha por R$2 e isso vai fazer com que se condicione esse comportamento, que nem falávamos antes, da neuroplasticidade produzida pela dopamina, assim como também os aditivos que já tem no próprio alimento. Então vai criando um ciclo vicioso, percebe? Onde vai se retroalimentando essa falta de energia, essa falta de motivação e bem-estar, que vai ali com certeza refletindo numa recorrência de procrastinação no dia a dia da pessoa. Agora, coisas que podem ser equilibradas ou podem ser incrementadas para produzir esse equilíbrio é separar momentos onde você quebre este estado de correria, este estado de automatismo, de automático. Consiga, por exemplo, trazer a sua atenção para aqui e agora. Os cientistas muito hoje falam sobre mindfulness, né? Mas é uma forma moderna de falar sobre meditação, sobre exercícios de atenção plena, sobre exercícios de conseguir relaxar o seu corpo conscientemente, voluntariamente, e a partir desse relaxamento, ou seja, aqui agora, você me assistindo, comece a sentir o seu corpo. Simplesmente sentir, sem pensar ou julgar de nenhuma forma. Sentindo todas as regiões do seu corpo, desde as pernas, as costas, os braços. E então, vai permitindo que todos esses músculos relaxem. E a partir então deste relaxamento, você começa a direcionar a sua atenção de uma forma mais concentrada para qualquer coisa. Seja eu falando aqui com vocês, dissolvendo um pouco aquela nuvem de pensamentos que não tem nada a ver com o que você está ouvindo nesse momento, ou seja, direcionar a sua atenção para os seus batimentos cardíacos, ou seja, direcionar a sua atenção para a sua respiração. Nesse momento você está estimulando um nervo chamado vago, nervo vago, e esse nervo ele tem uma incrível capacidade de ajudar na produção de serotonina, por isso que a gente começa a se sentir bem, e aí isso vai
inibindo um pouco aquele estado de correria constante, de busca pelo nem sei o que vai fazendo com que a gente entre nesses picos de euforia e desmotivação. Então, pequenos momentos na sua rotina onde você separe para sentir o aqui e agora, sentir você mesmo, seja de manhã, seja durante o dia, ou seja à noite, já vai te ajudando a regular um pouco isso, esse nível de serotonina e esse funcionamento da dopamina. Além do mais, a prática de exercícios físicos de forma regular são incríveis para ajudar nessa regulação da serotonina e da dopamina no corpo. O sono regular, fazer uma boa higiene do sono, tentar dormir cedo dentro do possível. Eu sei que quem mora em grandes centros urbanos não consegue dormir muito cedo, mas tente o mais cedo possível. Ajude o seu corpo na produção da melatonina, que é um outro pano para manga aí para a gente falar bastante. Mas essa melatonina, ela é produzida através da glândula pineal, que é uma glândula fotodependente, ou seja, que ela depende da presença ou da ausência de luz para funcionar de uma forma ou de outra. Então a melatonina vem do grego melas, que significa negro. Então precisamos de uma escuridão bem negra para que ela seja sintetizada. E a melatonina vai ter diversos efeitos em cadeia aí para a regulação do seu organismo, de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Então evitar luzes artificiais depois que já escureceu, procurar se expor à luz solar quando está de dia, né? Se você não consegue, não tem tempo, bom, pelo menos quando acorde, ligue todas as luzes, não fique no escuro. Tudo isso vai ajudando o corpo a regular o ciclo circadiano, que é um ritmo biológico que vai ajudar na regulação do cortisol, da serotonina, da dopamina, da melatonina e de, portanto, um bem-estar mais integral. Então, além disso, busque atrelar suas recompensas, seus prazeres a coisas que edificam. Ao invés de se dedicar tanto a coisas que te destroem, como vícios, busque realmente perceber o gosto que tem estudar, o gosto que tem se exercitar e percebendo os benefícios disso através do estudo e através da prática, para que o seu corpo possa ir atrelando esses comportamentos uma recompensa. E aí então a sua dopamina fica sendo direcionada para esses comportamentos que edificam e não somente aqueles que nos destroem. E além do mais, a meditação é uma prática que eu sempre vou recomendar. Eu pratico todos os dias desde os meus 16 anos de idade e eu só tenho percebido efeitos positivos desde então. É claro que existem muitas formas de meditação, mas fazer isso que eu mencionei aqui hoje com vocês todos os dias já vai ajudar bastante. O exercício de relaxamento, seguido por um exercício de concentração, por pelo menos 10 minutos. Hoje a neurociência tem falado muito de algo que eles denominaram como NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou seja, um descanso profundo sem dormir. É um estado meditativo que vai nos ajudar no aprendizado, na memória, no combate ao estresse. Então são coisas que na verdade são muito simples, mas que podem te ajudar a quebrar este ciclo de procrastinação e de baixa qualidade de vida, para te permitir criar uma estrutura e as ferramentas para alcançar os seus objetivos e poder compartilhar de uma boa qualidade de vida com aqueles que te rodeiam. Para quem ainda não me segue, eu deixo aqui o convite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com aquele que também possa usufruir desse conteúdo. No Instagram, @PsyHenryWolf, tenho compartilhado bastante coisa lá também. E eu pretendo trazer uma sequência, uma série de conteúdos sobre isso, a procrastinação, a qualidade de vida, a psicologia e a neurociência, sempre se comunicando para te entregar as ferramentas para uma qualidade de vida melhor. Lembre que sobreviver não basta. Até a próxima.